Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da Digital Work Podcast. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no Digital Work Oficial através do YouTube ou no Instagram, @poddwcast ou Digital Work CS. Hoje a gente tem o prazer de estar recebendo uma profissional que tem mais de 20 anos de HP. Durante a sua trajetória, ela passou por diversas posições, sendo ela de planning, na parte de planejamento, ela ocupou posições no desenvolvimento de produtos, também passou por posições no desenvolvimento dos seus parceiros de canais e, recentemente, ela assumiu a posição de diretora de vendas para a área de business to business. Obrigado pela tua participação, Carla. A gente está bastante contente com você aqui. Imagina, Marcos, obrigada a você pelo convite. Obrigado por ter aceito. Bom, eh, Carla, vamos ter um bate-papo aqui descontraído e eu vou te começar com uma pergunta inicial que é: você está acabando de assumir uma responsabilidade num momento importante, né? Você começa a liderar o segmento de vendas para o segmento privado, Uhum, segmento público, né? sim. Na HP Brasil. Como tem sido esse desafio? Você está aí há pouco mais de 2, 3 semanas, né, um pouco tempo ainda, mas mesmo com 20 anos de trabalho na HP, é sempre um desafio novo. Me conta um pouquinho sobre isso. Eu posso te dizer, Marcos, que assim, meus 20 anos de HP, foram anos de uma trajetória de novos desafios a todo momento. E é como eu gosto, né, que a minha carreira se desenvolva. Então, na verdade, no meu tempo em vendas, que são meus últimos 3 anos, eu já comecei a atuar nessas áreas, né, do segmento privado e público há um pouco mais de tempo. E nessas últimas semanas o que a gente fez foi uma redistribuição com a chegada de uma nova liderança para focar em canais junto com vocês. Então, é de certa forma com um sentimento misturado que eu deixo, né, o atendimento aí de canais como a Digital Work, mas você sabe, né, que com essa minha proximidade, cada vez mais profunda com os Uhum. clientes finais, eu também espero manter, né, uma contribuição aí, mesmo que indireta, nesse ecossistema de clientes que a gente pode atender em conjunto. Eu acredito que você tem uma missão desafiadora, né, porque a gente vive com a HP. Se pegar a nossa história, a gente tem 27 anos de relacionamento Sim, entre Digital Work e HP, né. sim. Digital Work e HP, Digital Work e Microsoft são as parcerias mais longas que a gente tem aqui dentro. Então eu imagino que você chega com um desafio de reconquistar mercados importantes que a HP já teve no passado, né. Sim. Qual que é a mensagem que a gente pode passar para os clientes da HP sobre esse novo momento com a liderança da Carla? Marcos, o que a gente espera, assim, qual é a minha prioridade número um, né? Prioridade número um é executar um plano estratégico que já está muito bem assentado. Então, a execução dele agora é crucial. E com uma boa execução desse plano, obviamente a gente espera conquistar cada vez mais clientes, retomar, né, o relacionamento com clientes que, como você comentou, a gente se afastou historicamente, mas que a gente espera retomar com cada vez mais força. Uhum. E cada vez mais profundidade. Mas dentro das minhas prioridades também está, obviamente, desenvolver o time, né, fazer com que cada vez mais esse time se sinta, né, com a competência de time de alta performance. E então, unindo a execução de um bom plano estratégico com o desenvolvimento desse time, eu espero que a gente consiga ter sucesso, do ponto de vista de desenvolvimento e sucesso coletivo. Porque eu acho que o sucesso no final, ele nunca é individual, ele tem Claro, que ser coletivo para que de fato o resultado seja substancial. claro, até porque grande parte da cobertura dos clientes vem através do canal, né? Ele vem numa Exatamente, força integrada entre nós e vocês para a gente poder fazer um bom trabalho. exatamente, tem que ser complementar, né, Marcos? Eu acho que nenhum fabricante tem sucesso ou tem cobertura suficiente sozinho. E você sabe que isso está na essência, está no DNA da HP, né? A HP globalmente é uma empresa que busca essa cobertura de mercado também e de maneira muito forte através de canais, então isso segue como parte do plano, sem dúvidas. Que bom.
Quando a gente olha para o mercado privado, especialmente o mercado de grandes contas em ambiente cada vez mais complexos, né? Quais as oportunidades que a HP enxerga, né, principalmente num tema que está em ebulição, né? Aonde a gente vai e escuta falar do AI, da inteligência artificial, né? Eh, o que que você olha, qual que é a visão da companhia em relação ao momento de inteligência artificial? E não só isso, né, mudança onde o hardware começa a ser mais exigido por conta de aplicações que chegaram recentemente e que geram uma oportunidade tremenda para a gente começar a falar para o cliente de inovação em desktop, notebooks, workstations, enfim, na parte de devices que a HP tem uma participação globalmente bastante expressiva. Eu vejo que a grande oportunidade, Marcos, com essa explosão, né, da demanda e uso e desenvolvimento da inteligência artificial, tá principalmente para companhias como a HP, tá principalmente pelo fato de que, essa demanda da inteligência artificial, ela hoje não está só na nuvem, ela está indo cada vez mais para o endpoint, para o device, né, que cada usuário ali utiliza no seu dia a dia de trabalho. E esse movimento, ele acontece porque tanto, para aumentar, né, a capacidade de desenvolvimento de aplicações, mas também o uso e com a determinada velocidade, né, o tempo de resposta ou a latência, que muito se Uhum, fala. Então, levar a aplicação de inteligência artificial, a capacidade, né, desse uso e desenvolvimento da IA no endpoint, que é no device, é uma tendência e isso faz com que a complexidade da demanda também aumente. Então, faz com que cada vez mais nossos clientes tenham a necessidade não só de uma configuração básica, num preço razoavelmente baixo do ponto de vista do cliente, que caiba ali no seu orçamento. A complexidade está cada vez mais em entender qual é o mix necessário. Isso depende de uma análise profunda, né, do nosso contato, a nossa profundidade, conhecimento daquele cliente para entender o perfil de cada usuário que ele tem ali, para que a gente participe cada vez mais de maneira consultiva no desenho, né, do que ele precisa. Então, para que a gente atenda de maneira eficiente, obviamente, dentro de um determinado orçamento esperado, mas dentro de uma demanda por capacidade tecnológica que ele tenha, porque muitas vezes quando um cliente fica só na conversa do volume e preço, isso pode se tornar uma frustração, porque do ponto de vista de performance pode não atender exatamente ao que os usuários dele precisam. e um ponto que você toca, e que eu acho que a gente ainda muitas vezes tem dificuldade de mostrar para o cliente, são as features que tem dentro dos produtos embarcado e muitas delas sequer a HP cobra por ela, né, camadas de segurança, enfim, né, administrações de inventário. Eh, o que que você vê que o cliente ainda não enxerga e tem de oportunidade nos equipamentos da HP que o cliente deveria olhar no processo de aquisição? Porque a gente entende que existem 3 grandes players de PC, desktop, notebook para o mundo corporativo no Brasil, né. Uhum, E os equipamentos da HP muitas vezes têm funcionalidades que outros equipamentos não têm, uhum. mas muitas vezes o cliente não tem essa informação. Como é que você acha que o cliente deveria olhar essa avaliação? Porque eu sei que até com você, quando liderava canais, você era muito crítica em relação ao canal não saber levar o speech de forma correta da qualidade dos produtos da HP, né. Hum, Vamos falar um pouco sobre isso, porque agora chegou a oportunidade da Carla sim. falar realmente sobre isso, né. Exato, eu me sinto um pouquinho a voz do cliente aqui com você agora, né. Eu acho que essa sua pergunta ela se conecta, de certa forma, com a anterior, porque essa explosão da demanda por inteligência artificial também traz uma necessidade ainda maior pelo Uhum. aspecto segurança, que você comentou. E eu acho que justamente esse seu ponto, ele faz parte do nosso papel, porque obviamente, a demanda do cliente ela está cada vez mais complexa, mas faz parte do nosso papel, né, como vendedor consultivo, seja de maneira direta ou do parceiro, né, também nesse papel de vendedor, eh,
faz parte desse nosso papel mostrar para o cliente, entender o contexto do cliente e mostrar as diferentes maneiras como a gente pode endereçar aquela necessidade. Quando você fala da questão de segurança, a Digital é um parceiro que também trabalha, né, com fabricantes de segurança. E o que a gente precisa entender e levar para o nosso cliente é que os features de segurança, né, as soluções de segurança que já vêm embarcadas nas nossas máquinas, elas podem atuar de maneira complementar. Elas podem fechar gaps que muitas vezes uma solução de segurança de rede não seja suficiente. Uhum. E isso é muito importante que o cliente entenda, porque faz com que ele tenha a capacidade ali de, no endpoint, ele desenvolver as aplicações que ele precisa, operar nas aplicações que ele precisa, mas garantindo que a máquina dele traz uma proteção ainda num nível superior do que uma solução de segurança de rede ou um outro device com soluções externas ofereceriam. Então, acho que faz parte do nosso papel e, além de soluções de segurança, a gente tem levado cada vez mais para os nossos clientes a nossa capacidade de soluções de gerenciamento, né, desses Uhum. ativos, desse parque tecnológico. E de maneira agnóstica, né? Não necessariamente a gente fala de soluções que se encaixam ali só num parque instalado HP. E isso por quê? Porque o que a gente quer mostrar para esses nossos clientes é que a gente tem a capacidade de levar soluções que permitam com que ele se foque no core do negócio dele dentro do ambiente de TI, desenvolver aplicações, a automação de sistemas ou de operações, com o suporte, né, de gerenciamento na gestão de TI, com uma ferramenta que traz uma facilidade, que traz dados, traz insights e traz uma gestão proativa. É, é uma virada de chave. Quando eu falo a gente está falando do conceito aqui, não estou falando do nome da ferramenta propriamente, né? A gente está falando da ferramenta que se chama WXP, que é a Workforce Experience, que é, enfim, uma das grandes inovações da HP nesse quesito. E, enfim, ela é uma virada de chave no quesito sair de uma gestão reativa para uma gestão proativa e ajudar o cliente não só a ganhar produtividade com máquinas que têm uma super tecnologia embarcada, mas também fazer com que TI seja um habilitador de uma boa experiência e satisfação daqueles usuários. No fim das contas, ajudar esses gestores de TI a mostrar para essas organizações o grande papel de TI dentro de um aspecto muito mais amplo, que é a satisfação dos funcionários que trabalham ali e o quanto isso vai impactar diretamente em produtividade e em resultado de negócio da companhia também. Ô Carla, essas ferramentas, que estão embarcadas nos equipamentos da HP, tem algum custo adicional É um custo de licença, de sim. licenciamento? Sim, é um custo de licenciamento, mas a gente tem trabalhado bastante, né, com provas de conceito, porque nada como ver para crer, né, e Tá experimentar para bom. crer. Então, a gente tem estimulado bastante as provas de conceito e através dos nossos parceiros também, obviamente. E essas aplicações, como você disse, ela é agnóstica, então, assim, se o cliente tiver equipamentos que não sejam da HP dentro da sua infraestrutura, ela também vai funcionar num Ela parque funciona. legado. Sim, Ok, exatamente, exatamente. bacana. Carla, pegar um ponto aqui, há um tempo atrás a HP adquiriu a Poly, né, a antiga Polycom, né, Sim. aonde tem soluções para áudio, para Unify Communication, salas de videoconferência. Fala um pouco do desenvolvimento desse portfólio, porque eu sei que a HP ela é bem competitiva, tem produtos de altíssima qualidade, até porque se a HP não tivesse visto qualidade nessa companhia, ela não tinha feito a aquisição Uhum. dela. Fala um pouco sobre essa linha de produtos, e do desenvolvimento dela para nós. Falo. Na verdade, a vinda, né, do portfólio Poly, como parte do portfólio completo HP, está muito alinhada com a nossa estratégia de futuro do trabalho, né? Se é Uhum. você que participa, de vários dos nossos eventos globais, né, já faz algum tempo que a gente vem falando, né, da nossa proposta de valor de Future of Work. E Poly é parte dela, não tem como não ser, porque quando a gente fala de futuro do trabalho, que não é um futuro distante, né, é um ambiente que a gente já vive todos os dias,
não dá para falar de futuro de trabalho, não dá para falar de workplace sem falar de colaboração. E a linha de produtos da Poly, ela vem justamente para complementar esse ecossistema de colaboração, oferecendo experiências de áudio e vídeo com Uhum. a melhor tecnologia que a gente pode colocar ali nos devices dessa linha. Então, quando a gente fala, né, soluções de áudio, a gente principalmente está falando dos headsets como Claro. periféricos, que, enfim, são headsets confortáveis, ergonômicos, desde uma linha de entrada até o top de linha, modelo Bluetooth com cancelamento de ruído, enfim. São Até esse que leves. você tá aqui. Até esse que eu tô aqui, esse é o meu favorito. Porque, assim, a gente tem, a HP e Poly em conjunto tem tido esse cuidado de desenvolver um portfólio de produtos conforme a necessidade do usuário. Então, a gente tem diferentes perfis de profissional. Uhum. Então, o profissional que está sempre sentado ali na sua mesa, trabalhando com um desktop, e o seu modelo de trabalho é aquele, é presencial 100%, sentado numa mesa, um headset com fio vai atendê-lo perfeitamente, porque Uhum. mesmo o modelo de entrada, headset com fio, enfim, tem toda essa tecnologia de qualidade de áudio e qualidade da conversação. Por outro lado, eu digo que esse daqui é meu favorito, porque hoje eu tô aqui com você, mas enfim, amanhã eu tô num cliente, a gente pega um montão de trânsito, então eu faço reunião do trânsito o tempo inteiro, quase todos os dias, e é isso daqui que me ajuda, porque a qualidade da conversa usando um device como esse é outro nível do que você comparando com o sistema ali de áudio Bluetooth do carro. Então isso faz com que a gente consiga, mesmo não estando sentado numa mesa de trabalho, a gente consiga ter uma reunião e uma conversa, com foco, com qualidade, sem se preocupar com os ruídos externos, porque isso daqui faz com que, para quem está do outro lado da linha, o seu ambiente seja transparente, não importa onde você está, a pessoa do outro lado da linha não vai nem perceber. Você pode usar isso daqui andando num aeroporto, enfim, que você vai manter um alto nível de colaboração com a ajuda de um device pequenininho como esse. Legal. E você que tem interesse de conhecer o portfólio da Poly, da Polycom, a Digital Work tem especialistas, a Digital Work tem produtos para fazer demonstração. Procure a nossa equipe para que a gente possa mostrar para você e para que vocês possam, inclusive, conhecer na prática os equipamentos, o nível de cancelamento de ruído, a parte de videoconferência. Tem produtos muito legais, inclusive a gente usa soluções dele na Digital Work. Se você tiver interesse, procura a nossa equipe aqui. A gente tem estruturas, inclusive, só para falar de Unify Communication aqui, de sala de conferência, de vídeo colaboração. A gente vai ter o maior prazer de mostrar e fazer a apresentação e o desenvolvimento de um projeto aí com os produtos da Poly para vocês, tá bom? Carla, voltando aqui, vamos falar um pouquinho sobre Digital Work e o mercado de business to business, né? Em alguns momentos eu costumo falar para a liderança da HP e para os líderes da Digital Work que a história da Digital Work e da HP Brasil se fundem no meio de um relacionamento ininterrupto de 27 anos, né? Quantos líderes não passou durante esse tempo todo dentro da HP Sim. e que a gente conseguiu manter uma parceria e um relacionamento em altíssima performance, né? E a gente se orgulha muito e quase todo episódio de podcast eu falo, a gente sempre olha para o futuro, mas a gente nunca esquece o passado, né? O orgulho que a gente tem da história e da trajetória que a gente teve com as empresas que teve lado a lado com a Digital Work durante quase 3 décadas, né. Uhum. Na hora que a gente olha o desenvolvimento do trabalho da Digital Work, e eu posso te garantir que, assim, a gente como canal, como parceiro de negócios de vocês, a gente foi fortemente exigido pela companhia HP durante essas 3 décadas, né. Uhum. Para ter estruturas, por exemplo, como disponibilidade de produtos contínuo, né. Uhum. Nem sempre a HP conseguiu ter disponibilidade imediata dos seus produtos e ela usa a Digital Work e o seu inventário para que a gente atenda as rotas de clientes da Digital Work de forma quase que imediata, né. Isso foi inclusive um ponto importantíssimo durante a pandemia, né, que a gente, Sim.
conseguir entregar os equipamentos para os clientes sem que a gente tivesse interrupção. Mas fora isso, olhar soluções financeiras, né, para que a gente pudesse eh, disponibilizar os equipamentos no momento e na condição que o cliente precisa, serviços, implantação dos serviços dessas plataformas e dessas aplicações que a própria HP acabou adquirindo e disponibilizando nos seus equipamentos. Aí a minha pergunta vem, né? Na visão da companhia, né? E eu posso pegar a tua visão, porque na tua trajetória você passou por diversas áreas lá Uhum, dentro, né? sim, Então você sabe realmente o que, que um canal precisa fazer de forma bem feita para que ele realmente tenha a atenção da HP. O que que o cliente tem que olhar num parceiro? E óbvio, eu me sinto muito confortável de te fazer essa pergunta, porque eu sei o quanto a gente exige e eu sei o quanto a gente entrega, tanto para sim. a base de clientes da Digitalwork, quanto para a HP. Mas, eh, o que que você enxerga como um canal de valor realmente que a companhia, eh, tem orgulho durante uma trajetória como o da Digitalwork? Eu posso dizer, Marcos, que na verdade a HP já tem muito orgulho dessa parceria, né? A Digital Work é um dos canais mais relevantes, né, dentro do nosso ecossistema de canais, e a HP sem dúvida tem muito orgulho dessa parceria. Eu acho que você citou diversas fortalezas da digital aqui, e que sem dúvida são fortalezas que alavancam, né, os negócios que a gente tem feito até então. O que eu acho que cada vez mais, Marcos, HP, junto com o digital como parceiro, tem que buscar é cada vez mais o relacionamento de longo prazo com esses clientes que são atendidos em conjunto. Obviamente, uma das grandes fortalezas que HP e digital sempre tiveram nesse negócio em parceria é, obviamente, a estrutura sólida que a digital tem, que permite manter estoques, a entrega rápida. Isso tem sido uma vantagem competitiva da digital dentro desse ecossistema de parceiros e no mercado. Eh, mas muitas vezes isso faz com que um cliente veja um, como eu digo, um pool ali de máquinas, né, de oferta para uma demanda rápida, mas a gente tem que se aproveitar disso para cada vez mais construir um relacionamento que perdure. Então, aquela demanda rápida a gente atende em conjunto, mas o que vem depois, né? Eu acho que a gente tem que fortalecer cada vez mais essa capacidade da venda consultiva que a digital também tem. E, na verdade, consegue complementar muito bem o que a HP já oferece, porque dentro do que um gestor de TI procura, nem tudo a HP com portfólio HP oferece, e a gente Claro. sabe que a digital consegue complementar esse ecossistema muito bem. Então eu acho que, buscar essa construção de longo prazo, sendo cada vez mais consultivo, olhando dentro do guarda-chuva de ofertas que a digital tem, como abordar ali e construir esse relacionamento atendendo esse cliente de ponta a ponta, isso está na mão da digital, É. né, e obviamente a gente em conjunto. E parece que é um trabalho simples, mas, hoje, quando a gente olha pelo lado do cliente, e eu gosto muito de indagar o cliente sobre o que que você vê de qualidade na Digital Work, quais são as oportunidades que você gosta de nos dar, né. A gente até teve, um encontro recente aqui com clientes da Digital Work, né, na semana passada, clientes importantes, e a gente se depara com situações extremamente desafiadoras por parte do cliente, né. Por exemplo, um tema importante que a gente vê é o cliente está extremamente preocupado com o tema inteligência artificial, porque cada fabricante está querendo falar de inteligência artificial de forma isolada, Uhum. né? E o cliente fala: ok, Digital Work, mas assim, vocês têm um portfólio aí de 20 fabricantes diferentes para tecnologias diferentes, né? Como é que eu orquestro isso tudo, né? Então, assim, aqui vem o trabalho de consultivo que você fala e um Sim, trabalho de longo prazo, né? sim. Porque senão daqui a pouco a quantidade de estratégias que um cliente médio para grande já começa a ter, para que ele consiga orquestrar tudo isso, começa a ficar bastante complexa. Então o trabalho da Digital Work, vem sendo muito moldado e estruturado para que a gente consiga levar realmente um uma cobertura de portfólios, uma cobertura de portfólio interessante para o cliente, Sim. aonde ele consiga maximizar o máximo o seu investimento.
isso não é fácil por parte do cliente. A gente percebe os desafios, porque além de tudo ele está tomado pelas atividades do dia dele, Sem né, e dúvida, que são grandes. sem dúvida. E eu acho que, enfim, para o cliente, quando você consegue mostrar que você consegue, como parceiro, se posicionar como um vendedor estratégico para ele, cobrindo diversas soluções, eu acho que você se posiciona bem. E dado esse aumento de complexidade, eu sei que uma das fortalezas que a digital está cada vez mais desenvolvendo é a capacidade da oferta de serviço Hum. também. Quanto mais complexa na ponta fica a demanda, maior é a tendência, né, desse mercado por adquirir, né, diferentes soluções através de serviço. Então, eu acho que a digital está no caminho correto quando busca, né, desenvolver esse pilar também de maneira mais forte, porque vai fortalecendo esse posicionamento de mercado que a digital já tem. E é um desafio, cara, que você toca num ponto super importante. Você sabe que tem algumas soluções que no passado a gente ainda poderia até vender elas sem uma camada de serviço. Uhum, Se você pegar hoje até uma infraestrutura de Unified Communication, de câmera, para uma sala de videoconferência, se você não colocar uma camada de serviço, o cliente já começa a não ter muita vontade de escutar a tua proposta. Eu comentei isso outro dia num podcast que a gente gravou. Tem clientes exigindo um pacote de treinamento para a sua equipe, para a sua equipe, para que saiba usar uma solução de videoconferência dentro de uhum, uma sala. E assim, exato. e a gente está falando quantas reuniões online a gente não faz por dia, eu não vou falar mais por semana, Não, é o dia é o todo, dia né? inteiro. É o dia todo e reuniões simultâneas, né? Cada É. pessoa do seu time pode estar em diferentes reuniões virtuais simultaneamente. E essa linha de colaboração, né? A parte, né, do áudio e vídeo, salas de videoconferência, é especificamente, uma linha, né, de produtos, um mercado que demanda muito, né, esses serviços agregados, um maior valor agregado na oferta. Por quê? Um projeto de sala de reunião, ele não é uma entrega de uma caixinha ali fechada, Não, né, ele tem que ter uma solução, ele tem que ter um projeto desenhado para aquela sala especificamente. Então a característica dos materiais usados na é sala, desde a tailor-made, parede, é é tailor-made. tailor-made. Então, um fabricante não faz isso sozinho diretamente, né. Então, é nessa hora que um ecossistema de parceiros especializados nisso consegue agregar muito valor à oferta desde o início, desde o lado pré-venda da concepção até o pós-venda depois, né, porque a instalação disso, fazer aquilo funcionar. E você vê, você citou um excelente exemplo, os clientes demandam até treinamentos desses parceiros para que eles consigam dar continuidade, né, no suporte ao funcionamento dessas salas. Então isso está muito conectado com esse tema de serviço e é uma crescente. Nós fizemos um projeto, Carla, recente para um cliente que colocou algumas salas de videoconferência dentro de um escritório e que ele mandou uma mensagem para mim: olha, adorei, a qualidade ficou super bacana, o projeto de vocês, a pré-venda, o acompanhamento, vocês foram cuidadosos, inclusive até na parte de licenciamento. Lembrando que a gente precisa licenciar isso para Uhum, que essas aplicações funcionem da forma correta. Hoje tem várias plataformas de comunicação, né? A Microsoft tem uma, a Cisco tem outra, tem outras plataformas de comunicação. E ele falou assim: olha, eu só queria te pedir uma coisa. Na próxima proposta que você for fazer para os clientes, inclusive para nós, coloca uma camada de treinamento, porque a gente tem hoje várias salas de reunião onde grande parte da equipe não sabe usar e a gente precisa usar. E assim, tem salas de reunião que a gente consegue fazer videoconferência sem um device conectado hoje. Hoje ficou muito simples, muito uhum, legal. Então, assim, exato. alta capacidade de produtividade, só que a gente precisa até tomar cuidado e ensinar o cliente ou os usuários do cliente a utilizar, a tecnologia. Então, assim, ficou desafiador e aí tá a importância da camada de serviço, né. Exatamente. Isso que você está descrevendo é justamente parte, né, do futuro do trabalho que a gente quer É, entregar. Porque não tem jeito, assim, as pessoas estão cada vez mais trabalhando de diversas partes do mundo conectadas. E quando a gente fala de entregar as melhores soluções de futuro do trabalho, oferecer uma solução que entregue equidade, não importa onde você está.
Você pode estar aqui atrás dessa tela ou você pode estar É. sentado aqui comigo, a qualidade da conversa vai ser a mesma. Né? Carla, você atende um time de contas relevantes do Brasil, né? As maiores contas que a HP tem no Brasil estão sobre tua responsabilidade, né? Sim, Eh, lembrando que são contas com alto nível de exigência, sim. né? Exigência seja para cumprir prazos de entrega, para que entregue um produto de forma competitiva. Uhum. Como fabricante, o canal, né, como que ele vai trabalhar daqui para frente de forma mais integrada entre essa relação HP mais canal, né, mais parceiro de negócios? Por que que eu falo isso? Porque existe um set de contas aonde globalmente a HP vai atendê-las direto, Uhum. mas existe um set gigantescamente muito maior que a relação é através do parceiro de negócios. E isso não é só na HP Brasil, isso é na HP como um todo, globalmente, né? Sim. Eh, como que a gente pode atender às expectativas que a HP tem de futuro? Essa é uma pergunta meio redundante, a gente falou há pouco, né, sobre camadas de serviço, enfim, mas vai chegar num determinado momento, né, que a aceleração de aquisição de tecnologia, de adoção, de entrega de produtos, isso vai tomando uma aceleração ao longo do tempo. E Uhum. como a gente cria um tema que a gente é cobrado demais até por vocês, que chama eficiência operacional, para que a gente consiga entregar cada vez mais e melhor os produtos da companhia dentro da base de clientes em conjunto que a gente trabalha. Eu diria, Marcos, que dentro desse contexto atual e desse contexto de crescimento que a gente está buscando em conjunto, seja para uma conta que a gente atende, que a HP como fabricante atende diretamente, ou para uma conta que a gente atende através de parceiro, eu diria que o lema da vez é planejamento. Então, quanto mais a gente arredonda a bola num planejamento de demanda, isso eu falo para você e tenho falado para os clientes que eu também vou lá e converso diretamente. Não deixa para tomar a decisão em cima da hora. Vamos sentar e entender qual é o seu rollout, aí, o seu planejamento, né, de próximas compras. Como está o seu planejamento de investimento de TI para esse ano? Vamos olhar esse planejamento em conjunto e definir as melhores ofertas aí que a gente pode posicionar. Isso vai facilitar um planejamento de mix, de solução, de disponibilidade e de eficiência operacional como consequência, sem dúvida. E o tema que a gente mais tem falado para os clientes, né, e antes eles duvidavam, né, e agora já não duvidam mais, a gente vive uma escassez de supply chain. Ponto. Ela existe hoje e ela não vai acabar em 2026 e provavelmente nem no final de 2027, né? O que que a gente tem falado para os clientes? Se planejem, né? Porque quem se planeja hoje, ao contrário do passado, principalmente na saída da pandemia, quem está se planejando está comprando melhor e está recebendo de forma antecipada. Quem está demorando para se planejar está pagando mais caro, né? E bem mais caro, né? O que que a gente percebe é que os custos continuam escalando, né? Desde essa crise por uma questão de supply chain, vem se escalando mês a mês, e os clientes têm uma coisa que é muito interessante que a gente se deparou de um trimestre para cá, pontualmente de 2026 para cá. O cliente já não demora mais para tomar a decisão, para fazer a aquisição, porque ele percebe que quanto mais tempo ele demora, mais caro realmente está ficando. Então ele está muito mais atento. E com isso a gente melhora muito a eficiência operacional de a gente conseguir atender o cliente num ciclo menor. Uhum. E todo mundo ganha com isso, Sim. né? Todo mundo realmente ganha com isso. A gente consegue entregar a infraestrutura que o cliente precisa, ele começa a produzir mais rápido, né? Ele começa a utilizar os equipamentos mais rápido, porque ainda a gente está falando de cliente que ainda tem uma situação que é onde a gente consegue administrar um tempo. Não quer dizer que ele seja curto, Uhum. ele é longo, mas a gente consegue administrar. Tem produtos que a Digital Work comercializa, infraestruturas que a gente administra,
que já está difícil, inclusive, fazer previsibilidade de entrega para a parte de servidores, encostando um pouco em networking. Então, o que a gente tem visto do cliente é o cliente que está bem antenado em relação a isso, ele não está perdendo mais tempo. Ele vem, avalia rápido a condição que ele precisa e e toma a sua decisão. Uhum. E isso é legal porque a gente acaba sendo cada vez mais produtivo. E no final do dia, isso chama eficiência operacional para HP, para Digital Work e para o cliente nosso em conjunto, Sem né? dúvida, sem dúvida. Carla, para encerrar, quando a gente olha essa tua nova etapa, né? Que mensagem você deixaria para os clientes nossos em conjunto, né? Uma mensagem final que você gostaria de dar para os nossos clientes e para o pessoal que está nos assistindo. Eu acho que a principal mensagem, Marcos, é que mais do que nunca essa parceria está muito fortalecida. A HP está num excelente momento do ponto de vista de oferta para esse mercado corporativo, né, que a gente atende em conjunto. Então, vamos trabalhar nesse planejamento. Sim, cada vez mais vamos sentar com esses clientes, buscar esse relacionamento de longo prazo que a gente quer construir e fazer com que ele perdure. Eh, nosso atendimento a eles não pode ser passageiro. A gente sabe que em determinados momentos foi, dependendo, da disponibilidade e etcétera, mas eu acho que cada vez mais, enfim, a digital também está bem posicionada, né, para trazer os clientes para dentro da sua casa e fazer com que esses relacionamentos perdurem e a gente, continue, né, com uma gama aí de ofertas cada vez mais completa e com muita tecnologia embarcada. Legal. Quero te agradecer mais uma vez tua Eu que agradeço. participação. Foi muito legal bater um papo com você. Mais uma vez, parabéns pela tua nova posição, mas Obrigada. mais do que isso, parabéns pela tua trajetória, né? A gente que convive de perto com o teu trabalho, a gente sabe o tão comprometida, né? E o tão competente que você é frente a esse Obrigada. trabalho, onde você executa o papel de líder, de desenvolver esse trabalho que não é tão trivial, a gente sabe Sim. disso, o papel de mãe, o É, papel de esposa, tudo junto e é misturado. um papel de multitasking, né, então É assim, mais isso. uma vez parabéns, Obrigada, sucesso, Marcos. continue contando com a Digital Work, a E você gente também, tem comigo, uma continue é contando verdade, comigo. a gente tem uma história, como eu digo, é uma história que ela foi construída ao longo de quase 3 décadas, né, então assim, a gente tem bastante orgulho do passado e muito bacana o que ainda está por vir, o que a gente ainda vai construir juntos. Obrigado por todo o apoio e obrigado mais uma vez pela tua participação. Imagina, obrigada a você. Então tá bom. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio da Digital Work. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, ajuda a gente. Vai lá, Digital Work Oficial na plataforma do YouTube. Curta, compartilhe, coloque o seu comentário aí, o que você achou desse bate-papo. Para nós é extremamente estimulante, a gente fica muito feliz aí com o teu comentário, compartilha esse conteúdo, porque quanto mais ele chegar através das pessoas, isso mais nos anima para que a gente consiga trazer outros conteúdos do nosso setor e do nosso segmento. Mais uma vez, obrigado pessoal e até a próxima.